Camila Vargas sempre foi uma mulher independente, dedicada à sua carreira como designer de interiores. Aos 30 anos, ela havia construído uma vida estável e confortável em uma grande cidade, longe do ritmo mais tranquilo da pequena cidade natal onde cresceu. Embora fosse filha de um dos empresários mais respeitados da região, ela sempre se distanciou dos negócios de sua família, focando em seguir seu próprio caminho. O pai de Camila, Álvaro Vargas, era o proprietário de uma renomada loja de departamentos, a Loja de Luxo Vargas. A loja era um verdadeiro império local, famosa pela qualidade de seus produtos e pelo excelente atendimento. Apesar de o empreendimento ter crescido ao longo de décadas, Camila nunca se interessou por tomar parte na administração, preferindo viver sua própria vida, sem as pressões do mundo corporativo. A relação de Camila com o pai sempre foi amorosa, mas havia uma distância silenciosa entre eles no que se referia aos negócios da família. Álvaro era um homem reservado, focado em seu trabalho, e, embora sempre tivesse tentado envolver Camila na loja, ela preferia manter seu espaço. O pai respeitava essa decisão, ainda que, em seus últimos anos, começasse a sentir a necessidade de preparar um sucessor. Com o tempo, a loja cresceu muito e Álvaro, embora respeitado, começou a enfrentar desafios de saúde. No entanto, mesmo assim, ele preferia manter Camila longe dos assuntos da empresa, acreditando que tinha mais tempo para planejar o futuro. Porém, a vida tomou um rumo inesperado. Em uma tarde ensolarada de outono, Camila recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Era sua mãe, a voz quebrada pelo choro, dando-lhe a notícia que ela nunca esperaria ouvir tão cedo. Seu pai havia falecido repentinamente. Um ataque cardíaco fulminante o levou enquanto ele estava em seu escritório na loja, resolvendo questões administrativas como fazia todos os dias. Camila ficou paralisada por alguns segundos. A morte do pai não era algo que ela sequer imaginava naquele momento da vida. Ele sempre fora um pilar de força, um homem com quem ela contava para estar sempre lá, com seu olhar firme e seus conselhos calmos. Mesmo que não fosse um pai presente da maneira mais emocional, ele era constante, sempre lá, e essa constância agora havia sido arrancada de sua vida de forma brutal. Ela fez as malas rapidamente e voltou para sua cidade natal, ainda em choque com o que havia acontecido. Nos dias que se seguiram ao funeral, a tristeza pairava como uma nuvem densa sobre a família. A mãe de Camila estava devastada e sua mente estava preocupada com como seguir em frente sem Álvaro. As lembranças da infância de Camila, passando horas na loja enquanto o pai trabalhava, a atingiam com força, mas também traziam à tona o distanciamento que ela sempre manteve daquele lugar que agora seria sua responsabilidade. Após o período de luto, Camila foi chamada por um advogado para tratar da leitura do testamento de seu pai. Ela nunca imaginou que aquele momento pudesse ser mais do que uma formalidade, pois supunha que sua mãe continuaria à frente da loja ou que Álvaro teria deixado a empresa para algum sócio. No entanto, o que ela ouviu foi algo totalmente diferente do que esperava. Álvaro havia deixado a loja para Camila, inteiramente. Ela herdara não apenas a loja em si, mas toda a responsabilidade de gerenciá-la, administrá-la e garantir que o legado de seu pai continuasse. A loja de departamentos, que representava décadas de trabalho árduo e sacrifício de sua família, estava agora sob sua responsabilidade. Para Camila, aquilo soou como um golpe. Ela se sentia completamente despreparada para assumir algo tão grande, algo que ela nunca demonstrou qualquer interesse em administrar. A loja representava o que seu pai havia construído, mas também o que ela, de certa forma, havia se distanciado. Com a leitura do testamento, veio também uma carta pessoal de seu pai, endereçada a ela. Com as mãos tremendo, ela abriu o envelope e começou a ler as palavras escritas com a caligrafia forte de Álvaro. Querida Camila, se você está lendo isso, significa que não estou mais aí para te dizer essas palavras pessoalmente, o que eu lamento profundamente. Sei que, ao longo dos anos, você escolheu trilhar seu próprio caminho e eu sempre respeitei isso. No entanto, a loja, nossa loja, é mais do que apenas um negócio. Ela é parte de nossa história, é o que me permitiu dar a você e a sua mãe uma vida confortável e o que me deu propósito todos os dias. Sempre acreditei que você teria o potencial de assumir esse lugar um dia, mesmo que nunca tivesse mostrado interesse por ele. Acredito na sua capacidade, na sua força e inteligência para lidar com qualquer desafio que vier.
A loja precisa de você, Camila. E eu acredito que você descobrirá algo sobre si mesma ao assumir essa responsabilidade. Cuide bem dela, como eu cuidei. E, por favor, lembre-se que uma empresa é feita de pessoas, e são essas pessoas que farão a diferença no futuro da loja. Com amor, seu pai. As palavras do pai atingiram Camila em cheio. Havia ali uma confiança que ela nunca tinha percebido, uma fé que Álvaro depositava nela, mesmo sem que ela tivesse se dado conta. Ao terminar de ler a carta, Camila se sentiu esmagada por um misto de emoções, tristeza pela perda do pai, medo do futuro e uma sensação de responsabilidade que nunca havia experimentado antes. Não era apenas uma loja que ela havia herdado, mas o legado de sua família, algo que seu pai havia construído com tanto sacrifício. Nos dias que se seguiram, Camila visitou a loja de luxo Vargas para entender a dimensão do que havia herdado. Embora ela não fosse uma completa estranha ao local, afinal, ela havia crescido ali, observando de longe enquanto o pai trabalhava. Agora, a loja parecia diferente. Ao caminhar pelos corredores, observando as prateleiras repletas de produtos de alta qualidade, ela se deu conta da grandiosidade do que estava diante dela. A loja não era apenas um lugar de vendas, era um símbolo de tradição e confiança para a cidade. E, mais do que isso, era o reflexo do trabalho árduo de seu pai. Camila foi recebida pela equipe de gerência, liderada por Marco, o gerente-geral que havia trabalhado com seu pai por muitos anos. Marco parecia gentil e prestativo, mas Camila notou um brilho em seus olhos que a incomodou levemente. Havia algo em sua postura que parecia indicar que ele esperava continuar a comandar a loja, talvez até mais do que antes, já que Camila era inexperiente nos negócios. Ele falava de forma educada, mas havia um tom subjacente de condescendência em suas palavras. Durante aquela primeira visita, Marco fez questão de mostrar a ela todos os aspectos operacionais da loja, sempre reforçando quão bem ele e a equipe tinham mantido tudo em ordem. Mas Camila sabia que precisaria de tempo para realmente entender o funcionamento interno e as verdadeiras dinâmicas entre os funcionários. Ela passou os dias seguintes em um dilema interno. Por um lado, sentia-se responsável por honrar o legado de seu pai, mas, por outro, não conseguia imaginar-se à frente de um negócio tão complexo. A desconfiança crescente em relação a Marco e a necessidade de compreender melhor quem eram as pessoas que trabalhavam na loja a levaram a tomar uma decisão radical. Após semanas de incerteza, Camila sentia a pressão de decidir o futuro da loja de luxo Vargas. A carta de seu pai, que ela relia frequentemente, ressoava em sua mente. As palavras dele sobre o potencial que ela não enxergava em si mesma, sobre a importância das pessoas na empresa, ecoavam em seu coração. Ainda assim, a jovem se via sobrecarregada pela responsabilidade de gerir o império que Álvaro construíra com tanto esforço. Para complicar ainda mais as coisas, ela começava a suspeitar que a loja não estava sendo gerida com a integridade que seu pai sempre pregara. Marco, o gerente-geral, era a figura mais preocupante para ela. Desde o primeiro encontro, algo no comportamento dele parecia dissonante. Ele era formal, educado e mostrava-se interessado em ajudá-la a entender as operações da loja. No entanto, sempre que falava sobre o futuro, havia um subtexto claro em suas palavras. Ele se via como o verdadeiro responsável pela loja. Quase como se Camila fosse uma peça ornamental, uma herdeira desavisada que ele, em algum nível, não respeitava. Ao apresentar os números e falar das metas, Marco usava termos técnicos e fazia questão de dar a entender que, sem ele, as coisas não funcionariam tão bem. Camila também começou a notar outras irregularidades. Funcionários em posições estratégicas, como Fernanda, a gerente de vendas, pareciam evitar sua presença ou tratá-la com um distanciamento frio, algo que ela interpretava como falta de confiança ou até desinteresse. Alguns vendedores reclamavam, ainda que em conversas sussurradas, sobre os rumos que a loja havia tomado nos últimos meses de vida de seu pai, sugerindo que mudanças internas estavam acontecendo de forma questionável. Tudo isso deixava Camila desconfortável, com a sensação de que algo mais profundo estava errado, algo que seu pai não havia previsto ou talvez não tivera tempo de corrigir. Ela sabia que não poderia tomar decisões precipitadas. Assumir a loja de forma tão abrupta e sem o conhecimento técnico necessário a colocaria em uma posição vulnerável. Além disso, uma sucessão mal planejada poderia destruir a reputação que seu pai passara anos construindo.
Camila precisava de uma estratégia mais cuidadosa, uma maneira de entender o que realmente estava acontecendo por trás das portas fechadas, longe dos números e relatórios que Marco e sua equipe forneciam. Foi em uma dessas noites de reflexão, sentada em seu pequeno apartamento enquanto analisava documentos da loja, que uma ideia ousada começou a se formar em sua mente. Inspirada por histórias que já ouvirá no passado, de líderes que se disfarçavam para entender a realidade de suas empresas sem o filtro da hierarquia, Camila imaginou como seria se pudesse observar a loja de dentro, sem que ninguém soubesse quem ela realmente era. Seria possível descobrir as verdadeiras intenções de Marco, ver como os funcionários agiam quando não estavam sob supervisão direta. Camila decidiu que não poderia continuar apenas como uma herdeira passiva. Ela precisava testar seus funcionários, conhecer suas verdadeiras naturezas e, assim, entender quem realmente estava ao lado da loja e quem estava lá apenas para seus próprios interesses. A única maneira de fazer isso, pensou, seria se colocando no lugar de alguém invisível, alguém que ninguém notaria, uma zeladora. Se conseguisse se passar por uma funcionária de nível mais baixo, poderia observar de perto as dinâmicas de poder, as atitudes dos funcionários e as decisões que eram tomadas nas sombras. Nos dias seguintes, Camila começou a planejar como colocaria essa ideia em prática. Sabia que seria arriscado, mas acreditava que essa era a única maneira de descobrir o que realmente acontecia na loja sem as máscaras que os funcionários vestiam quando estavam na presença de uma patroa. A primeira etapa era definir uma nova identidade. Ela precisaria criar uma personagem totalmente diferente de quem era. Sabia que não podia correr o risco de ser reconhecida, mesmo que sua presença não fosse amplamente conhecida entre os funcionários, já que muitos a viam apenas como a filha do Álvaro. Decidiu adotar o nome Clara, um nome simples, comum, que passaria despercebido. Ela comprou roupas modestas, roupas que uma zeladora de uma loja de departamentos usaria, calças largas, camisas de manga longa, sapatos práticos e sem qualquer traço de sofisticação. Trocou suas joias discretas por nada, deixando até o pulso vazio, sem o relógio de prata que sempre usava. Comprou uma peruca castanha curta e ajustou seu estilo para se parecer com uma mulher comum, alguém de quem ninguém suspeitaria. Ela também praticou adotar uma postura mais reservada, uma voz mais grave e menos expressiva, e uma linguagem corporal diferente da sua habitual confiança, sabendo que todo detalhe era importante para manter o disfarce. Quando finalmente se sentiu pronta, ela entrou em contato com uma agência de empregos temporários que prestava serviços à loja de seu pai. Sem mencionar seu nome verdadeiro, Camila solicitou uma vaga de zeladora noturna. Era o cargo perfeito, invisível, mas presente em todos os setores da loja. Um zelador tem acesso a todas as áreas e circula sem que ninguém realmente preste atenção. Com a vaga garantida, ela se preparou para o primeiro dia de sua nova jornada como Clara. Na noite de sua estreia como zeladora, Camila chegou à loja usando seu novo disfarce. Sentiu o coração acelerar ao passar pela porta de funcionários, mas se manteve calma. Entrou com a cabeça baixa, carregando o uniforme simples e um saco de limpeza. O supervisor do turno noturno, um homem de meia-idade chamado Raul, fez um rápido treinamento com ela, explicando as funções básicas. Ele parecia indiferente, acostumado a funcionários temporários que vinham e iam sem fazer diferença. Para Raul, Clara era apenas mais uma em meio a muitos. A primeira noite de trabalho foi exaustiva, mas reveladora. Camila, agora invisível aos olhos dos demais, começou a observar pequenos detalhes que nunca teria notado se estivesse vestindo seu papel habitual de herdeira. Os corredores da loja, tão familiares, pareciam diferentes sob essa nova perspectiva. Enquanto esfregava os pisos e limpava os banheiros, ela ouviu conversas casuais entre os funcionários. Alguns falavam sobre a mudança na gestão com desdém, referindo-se a ela de forma indireta como a filha que não sabe o que está fazendo. Outros, como Ana, uma funcionária antiga e leal que trabalhava no departamento de moda feminina, falavam com tristeza sobre a perda de Álvaro e a incerteza do futuro. Ana era uma das poucas que mencionava com respeito o legado de Álvaro. Ao limpar a área próxima ao balcão de atendimento onde Ana trabalhava, Camila pôde ouvir conversas entre ela e outros funcionários, nas quais Ana expressava preocupação com os rumos da loja.
Ela comentava sobre as decisões de Marco, a centralização de poder e a falta de transparência nas últimas contratações. Isso despertou em Camila um misto de curiosidade e preocupação. Ana parecia ser uma aliada, alguém que genuinamente se importava com a loja e os princípios de seu pai. Por outro lado, havia funcionários como Fernanda, a gerente de vendas, que tratavam os outros com uma superioridade desconcertante. Naquela primeira semana, Camila notou como Fernanda falava de maneira autoritária com os vendedores, especialmente com os mais novos. Ela exigia metas altíssimas e, por vezes, humilhava aqueles que não as atingiam. Em contraste, quando Marco estava por perto, Fernanda mudava completamente seu comportamento, tornando-se dócil e até aduladora. Esses primeiros dias como Clara confirmaram as suspeitas de Camila. Havia algo profundamente errado na loja, e isso ia além da simples administração. Havia uma cultura tóxica se instalando, alimentada pela ganância e pelo oportunismo de alguns membros da gerência. O que mais a incomodava era ver o distanciamento entre os funcionários de base, que realmente carregavam o peso do trabalho, e a gerência, que parecia focada apenas em resultados e ganhos próprios. Conforme as semanas passavam, Camila foi se adaptando à rotina de zeladora e ao papel de Clara. Ela começou a criar pequenas amizades com alguns funcionários que, sem saber quem ela realmente era, compartilhavam suas preocupações e histórias sem medo de julgamento. Foi nesse ambiente que ela começou a perceber a verdadeira força da loja, seus trabalhadores, aqueles que realmente faziam a roda girar, mas que, muitas vezes, eram negligenciados pela gerência. A partir dessas interações, Camila começou a traçar um plano mais claro sobre como confrontar os problemas que se revelavam diante dela. O disfarce não era apenas uma maneira de observar a loja de dentro. Para Camila, estava se tornando uma jornada de autodescoberta. Ela, que antes duvidava de sua capacidade de liderar, agora via que tinha as ferramentas necessárias para fazer a diferença, não apenas como gestora, mas como uma líder que entenderia o verdadeiro valor das pessoas por trás da loja. Os primeiros dias como Clara, a nova zeladora da loja de luxo Vargas, foram exaustivos para Camila. Embora seu plano estivesse funcionando, o peso de manter uma identidade falsa enquanto equilibrava o trabalho físico pesado era maior do que ela havia imaginado. Não era apenas a questão de varrer corredores e limpar banheiros, mas também a constante necessidade de se manter alerta, sempre ciente de como se comportava, como falava e como interagia com os outros funcionários. Camila sabia que um deslize poderia colocar todo o seu plano em risco. Mesmo assim, algo curioso começou a acontecer. À medida que se misturava com os outros funcionários e vivia a rotina de uma trabalhadora comum, Camila começou a enxergar o mundo da loja por um ângulo completamente novo. Antes, como filha do dono, sempre tinha uma visão distante e quase desinteressada das dinâmicas internas. Agora, como zeladora, ela via o que acontecia nas engrenagens invisíveis que faziam a loja funcionar. No começo, muitos funcionários mal notavam sua presença. Para a maioria, Clara era apenas mais uma funcionária temporária, destinada a desaparecer em algumas semanas. Alguns a tratavam com certa indiferença, sem se dar ao trabalho de saber mais sobre ela. Mas havia um pequeno grupo de pessoas que se destacava, não pelos cargos que ocupavam, mas pela forma como tratavam seus colegas. Entre esses, estava Ana, uma funcionária antiga da loja que trabalhava no setor de moda feminina. Ana não apenas cumpria suas funções com cuidado, mas era genuinamente amável com todos ao seu redor, inclusive com Camila, a nova zeladora. Ana era uma das poucas pessoas que parecia sentir a ausência de Álvaro com verdadeiro pesar. Ela falava com carinho do antigo dono, lembrando-se dos tempos em que a loja era um lugar de camaradagem e respeito mútuo. Um dia, enquanto Camila limpava o chão perto do balcão de Ana, ouviu a funcionária comentando com uma colega sobre as mudanças que ocorreram após a morte de Álvaro. Sabe, a loja já não é a mesma, Ana dizia, com uma expressão triste no rosto. Desde que o Álvaro faleceu, as coisas mudaram muito. Marco tomou o controle de tudo e parece que agora só se preocupa com os lucros. Não há mais aquela preocupação com as pessoas, sabe? Ele era um bom homem, o Álvaro. Sempre se preocupava com cada detalhe, não apenas com os números. Camila, enquanto passava o esfregão no chão, prestava atenção a cada palavra. Aquelas observações confirmavam o que ela já suspeitava.
A gestão de Marco estava se afastando dos princípios que seu pai defendia. Álvaro, mesmo sendo um homem de negócios, sempre havia priorizado o bem-estar dos funcionários e da comunidade local. Ele acreditava que uma empresa só poderia prosperar se cuidasse das pessoas que a faziam funcionar, e agora essa visão parecia estar se perdendo. Ana continuou a falar, aparentemente desabafando. Eu estou preocupada com o futuro. E agora, com a filha dele no comando, eu não sei o que vai acontecer. Nunca a vimos por aqui. Acho que ela não tem interesse algum na loja. Essas palavras atingiram Camila como uma faca. A percepção que os funcionários tinham dela era exatamente essa, uma herdeira distante, desinteressada e sem qualquer envolvimento com o que acontecia dentro da loja, mesmo que fosse uma estratégia proposital. Afinal, ela estava ali disfarçada. Ouvir essa imagem de si mesma era doloroso. Como Clara, ela estava começando a compreender o quanto a falta de envolvimento pessoal poderia prejudicar a moral dos funcionários. Camila agora via o quanto era crucial que os líderes estivessem presentes, conectados com suas equipes e conscientes dos desafios do dia a dia. Aos poucos, Camila começou a se aproximar mais de Ana. Sem revelar sua verdadeira identidade, ela tentava extrair mais informações sobre a dinâmica da loja e sobre a opinião de Ana em relação a Marco e a gerência. Em uma dessas conversas, Camila comentou casualmente: parece que o Marco é quem toma todas as decisões agora, não é? Ana suspirou profundamente, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. Ah, sim. Marco sempre foi ambicioso, mas depois que o Álvaro ficou doente, ele começou a tomar as rédeas de tudo, e depois da morte dele, bem, ele praticamente age como se fosse o dono da loja. Não sei até que ponto a filha de Álvaro está envolvida, mas a verdade é que Marco manda em tudo agora. Camila reprimiu a vontade de dizer que, na verdade, ela era herdeira. Ainda não era o momento certo. Ela precisava de mais informações e também queria ver até onde Marco iria com seu comportamento antes de confrontá-lo. Enquanto isso, no papel de Clara, ela também observava as interações entre os outros funcionários e a gerência. Um dos maiores problemas que logo se tornou evidente era o favoritismo descarado de Marco. Ele claramente favorecia alguns funcionários, especialmente Fernanda, a gerente de vendas, que muitas vezes era vista em conversas particulares com ele. Fernanda, diferente de Ana, era uma pessoa que exalava arrogância e desprezo pelos funcionários de nível mais baixo. Camila notava como Fernanda tratava os vendedores com frieza, às vezes até com um certo desdém, especialmente quando os números de vendas não atingiam as metas estipuladas. Certa noite, enquanto Camila limpava o corredor do departamento de moda, ouviu uma conversa entre Fernanda e um jovem vendedor chamado Rafael, que parecia estar tendo dificuldades em alcançar suas metas. Fernanda, com a voz carregada de impaciência, dizia: Rafael, eu não sei mais o que fazer com você. Quantas vezes eu preciso repetir que as metas são sagradas? Se você não consegue cumprir o mínimo, talvez esse não seja o lugar certo para você. Rafael, claramente desconcertado, tentava se explicar, dizendo que as vendas estavam difíceis naquela semana, mas Fernanda o interrompeu com um gesto brusco. Desculpas não pagam as contas da loja, Rafael. Ou você melhora ou vamos ter que repensar sua posição aqui. Camila sentiu um misto de revolta e tristeza ao assistir àquela cena. Seu pai jamais teria permitido que um funcionário fosse tratado daquela maneira. Ele sempre acreditou que o sucesso da loja dependia de uma equipe motivada e respeitada. Para Álvaro, não era apenas uma questão de resultados imediatos, mas de criar um ambiente em que todos se sentissem valorizados. Claramente, Marco e Fernanda não compartilhavam dessa visão. Naquela noite, ao voltar para seu apartamento, Camila começou a pensar mais seriamente em como poderia mudar o rumo da loja. Sua missão como Clara estava começando a dar frutos. Ela já havia observado comportamentos tóxicos na gerência e identificado aliados, como Ana e outros funcionários honestos que pareciam realmente se importar com o futuro da loja. Mas a questão ainda permanecia: o que ela faria seguir? Camila sabia que simplesmente aparecer como herdeira e demitir Marco e Fernanda não resolveria todos os problemas. Ela precisava de um plano mais sólido, algo que não só expusesse as falhas na gestão atual, mas também mostrasse aos funcionários que ela estava disposta a liderar a loja de uma maneira justa e humana, como seu pai teria desejado.
Nas semanas seguintes, ela continuou a trabalhar como Clara, explorando outras áreas da loja e conversando com mais funcionários. Descobriu que, além do favoritismo de Marco e do abuso de poder de Fernanda, havia problemas mais profundos na organização. Alguns funcionários reclamavam de práticas injustas em relação a promoções, alegando que pessoas com pouca qualificação eram promovidas apenas por serem próximas de Marco. Outros falavam sobre a crescente pressão para aumentar as vendas a qualquer custo, o que estava gerando um ambiente de competição excessiva e estresse. Por outro lado, havia funcionários como João, um jovem vendedor que, apesar de todas as dificuldades, mantinha uma postura positiva e ética. João era conhecido por ser um dos melhores vendedores da loja, não apenas pelas metas que atingia, mas também pelo respeito e atenção que demonstrava aos clientes. Ele sempre estava disposto a ajudar os colegas e tratava todos, independentemente do cargo, com a mesma cortesia. Camila começou a ver João como um exemplo de como as coisas deveriam ser. Em suas interações com ele, enquanto limpava os corredores ou recolhia o lixo perto de sua seção, ela via que ele era exatamente o tipo de pessoa que seu pai valorizaria. Alguém que entendia que o sucesso de uma loja não era apenas sobre números, mas sobre construir relacionamentos, tanto com os clientes quanto com os colegas de trabalho. Conforme Camila mergulhava mais fundo em sua investigação silenciosa, ficou claro para ela que a loja estava em um ponto crítico. Se continuasse no caminho em que Marco e Fernanda estavam levando, o legado de seu pai seria destruído. A cultura da loja estava se deteriorando e os funcionários que realmente faziam a diferença estavam sendo ignorados ou tratados como descartáveis. Mas Camila ainda não estava pronta para agir. Ela precisava de mais provas, mais certezas de que seu plano funcionaria. Então, continuou como Clara, a zeladora invisível, aguardando o momento certo para revelar quem realmente era e trazer à tona todas as verdades ocultas. Com o passar dos dias, ela sabia que esse momento se aproximava. Camila, no papel de Clara, sentia que estava se aproximando do ponto crucial de sua investigação. A cada dia, novos detalhes surgiam, revelando uma teia complexa de intrigas, jogos de poder e favoritismos que moldavam o ambiente da loja de luxo Vargas. Sua jornada como zeladora transformará profundamente. Não era mais apenas sobre descobrir quem estava sabotando o legado de seu pai, era sobre entender como as pessoas que compunham aquela loja, com suas histórias, sonhos e angústias, estavam sendo afetadas por uma liderança gananciosa e manipuladora. Naquela semana, algo incomum aconteceu. Durante sua ronda de limpeza nas primeiras horas da manhã, Camila percebeu um aumento nas tensões entre os funcionários. Havia murmúrios nos corredores, conversas abafadas e olhares de preocupação. Decidiu investigar discretamente, aproveitando sua invisibilidade como zeladora. Enquanto limpava o chão da área administrativa, ouviu Marco conversando ao telefone no escritório, sem saber que ela estava por perto. "Eu sei o que estou fazendo", disse ele, com a voz carregada de autoconfiança. Sim, ela é inexperiente. A filha do Álvaro nunca apareceu por aqui, e mesmo que tente assumir o controle, já está tudo muito bem encaminhado. O conselho confia em mim. Ela não tem chance. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Marco estava claramente subestimando sua capacidade, acreditando que ela seria incapaz de interferir em seus planos. Ele parecia seguro de que o controle da loja era dele e que qualquer tentativa de sua parte de reivindicar sua posição como herdeira seria fútil. Aquela conversa deixou claro que Marco estava manipulando o conselho e se preparando para consolidar sua influência. Mas Camila não estava disposta a ser intimidada. Sabia que seu pai havia deixado o controle da loja para ela e que precisava lutar para honrar seu legado. Ela, no entanto, precisaria de provas contundentes para derrubar Marco, e foi naquele momento que decidiu seguir um plano mais audacioso, começar a expor, gradualmente, as irregularidades da gestão de Marco, com a ajuda de aliados estratégicos. A busca por aliados, Ana, com quem Camila tinha construído uma relação de confiança, tornou-se uma peça fundamental em seu plano. Camila sabia que precisava de pessoas dentro da loja que compartilhassem os valores de seu pai e que estivessem dispostas a ajudá-la a restaurar a dignidade do ambiente de trabalho. Mas, para isso, ela precisaria revelar parte de sua verdadeira identidade a Ana.
Sabia que Ana não apenas tinha respeito pelos antigos princípios da loja, mas também uma profunda lealdade ao legado de Álvaro. Certa noite, após o fechamento da loja, Camila, ainda vestida como Clara, se aproximou de Ana na sala de descanso dos funcionários. Estavam sozinhas. Camila hesitou por um momento, mas sabia que não poderia esperar mais. Ana, preciso falar com você. Sua voz soou mais séria do que nunca, o que fez Ana erguer as sobrancelhas com surpresa. O que foi, Clara? Ana perguntou, olhando-a nos olhos. Camila respirou fundo e decidiu contar a verdade, ou pelo menos parte dela. Meu nome não é Clara, disse ela, tirando a peruca que usava há semanas. Seus cabelos castanhos naturais caíram sobre seus ombros. Ana regalou os olhos, confusa. Meu nome é Camila, sou a filha de Álvaro Vargas. A revelação caiu como uma bomba. Ana ficou boca aberta, levando alguns segundos para processar o que acabara de ouvir. Camila, a filha do Álvaro, murmurou, incrédula. Mas o que você está fazendo aqui como zeladora? Camila explicou todo o seu plano, como precisava ver a verdadeira face da loja, como suspeitava das intenções de Marco e de sua influência nefasta sobre os negócios, e como temia que o legado de seu pai estivesse sendo destruído por dentro. Ela explicou que assumiu o disfarce de Clara para observar de perto o comportamento dos funcionários e descobrir quem era realmente leal à loja e quem estava apenas desinteressado em seus próprios ganhos. Ana ouviu atentamente, e quando Camila terminou, havia um brilho de compreensão e respeito em seus olhos. Seu pai ficaria muito orgulhoso de você, Camila, disse Ana, com um leve sorriso. Ele sempre acreditou em liderança pelo exemplo, e o que você fez é corajoso. Se eu puder ajudar de alguma forma, estarei ao seu lado. A partir desse momento, Ana se tornou uma aliada fundamental. Ela sabia quem eram os funcionários mais confiáveis, aqueles que realmente se importavam com a loja, e começou a compartilhar informações importantes com Camila. Juntas, elas traçaram um plano para desmascarar Marco e sua rede de favorecimentos. O primeiro movimento. A próxima etapa seria expor publicamente os abusos de poder de Marco. Para isso, Camila e Ana precisariam de provas. As conversas que Camila ouvirá até então eram valiosas, mas não o suficiente para convencer o conselho e os outros funcionários de que Marco estava agindo de má fé. Precisavam de algo mais concreto. Ana, com sua posição de longa data na loja, tinha acesso a documentos e e-mails que poderiam ser comprometedores. Uma noite, enquanto Fernanda e Marco conversavam em uma reunião fechada, Ana aproveitou a oportunidade para acessar o sistema de e-mails internos. Foi uma jogada arriscada, mas a confiança de Ana e sua experiência lhe permitiram obter informações que poderiam abalar a gestão de Marco. Entre os e-mails que Ana encontrou, havia uma correspondência entre Marco e um fornecedor, discutindo práticas comerciais questionáveis, como subornos para garantir contratos vantajosos para a loja em detrimento de fornecedores locais menores que tinham laços antigos com a família Vargas. Havia também trocas de e-mails com Fernanda, onde ambos discutiam estratégias para pressionar funcionários de vendas a atingir metas absurdas, muitas vezes à custa de seu bem-estar mental e físico. Com esses e-mails em mãos, Camila e Ana sabiam que tinham o que precisavam. Era hora de avançar com o plano. Decidiram que o melhor momento para confrontar Marco seria durante uma reunião do conselho, onde ele e Fernanda não teriam como escapar ou se defender rapidamente. Ana ajudaria Camila a preparar uma apresentação com as evidências, e ambas confrontariam Marco de uma maneira que ele jamais esperaria. A reunião do conselho. No dia da reunião do conselho, Camila estava mais nervosa do que nunca. O tempo como Clara havia fortalecido, mas ela sabia que, naquele dia, estaria exposta. Não haveria mais disfarces ou anonimato para protegê-la. Enfrentar Marco e o conselho seria uma batalha difícil, mas necessária. Ana havia arranjado para que ela fosse incluída na pauta da reunião sem levantar suspeitas. Quando Marco entrou na sala de reuniões, acompanhado por Fernanda, não parecia desconfiar de nada. Ele estava confiante, convencido de que controlava a situação. Os membros do conselho começaram a reunião normalmente, discutindo os números da loja, as estratégias de vendas e o crescimento de curto prazo. Marco, como sempre, apresentou os resultados com entusiasmo, destacando o sucesso de sua gestão. Mas, quando chegou a vez de Camila falar, ele pareceu confuso.
Não esperava que ela estivesse ali para participar de forma tão ativa. Camila se levantou e sua presença chamou a atenção de todos. Embora alguns membros do conselho reconhecessem como a filha de Álvaro, poucos a conheciam pessoalmente. Ela se apresentou formalmente, afirmando que, como herdeira da loja, tinha observado de perto o que vinha acontecendo sob a liderança de Marco. Com um olhar firme, começou a apresentar as provas que havia coletado. Nos últimos meses, venho monitorando de perto as operações da loja, disse Camila, enquanto projetava na tela os e-mails comprometedores. O que descobri foi alarmante. Marco tem se envolvido em práticas antiéticas, incluindo o favorecimento de contratos com fornecedores por meio de subornos, e tem tratado os funcionários com uma pressão insustentável para atingir metas inatingíveis. A sala ficou em silêncio. Marco empalideceu e Fernanda desviou o olhar, nervosa. Os membros do conselho começaram a trocar olhares preocupados e a tensão no ar era palpável. Além disso, continuou Camila, há um distanciamento claro dos princípios que meu pai, Álvaro Vargas, sempre prezou. A loja não é mais um ambiente de respeito e camaradagem. Tornou-se uma máquina de exploração, onde os funcionários são pressionados a trabalhar de maneira desumana. Ana, que estava sentada na plateia como convidada, acenou discretamente com a cabeça, mostrando seu apoio. As provas estavam ali, diante de todos, e Camila sentia que finalmente estava conseguindo mostrar a verdade. Marco tentou se defender, mas suas palavras soaram fracas diante das evidências. O conselho começou a questioná-lo severamente, e logo ficou claro que sua posição estava seriamente comprometida. Camila manteve a calma, mesmo quando Marco tentou virar o jogo, acusando-a de inexperiência e desqualificação para liderar a loja. Mas agora, com os documentos nas mãos e o apoio de Ana, Camila tinha o controle da situação. O conselho pediu uma investigação formal sobre as práticas de Marco, e ele foi temporariamente afastado de suas funções enquanto isso acontecia. Uma nova esperança. Naquela noite, depois de semanas de tensão e trabalho disfarçado, Camila saiu da loja com uma sensação de alívio. Embora a batalha estivesse longe de terminar, ela havia dado o primeiro passo para recuperar o legado de seu pai e restaurar a dignidade da loja de luxo Vargas. Ao seu lado, Ana caminhava em silêncio, mas o sorriso em seu rosto revelava o quanto estava orgulhosa de Camila. Agora, com Marco afastado e Fernanda sob investigação, havia uma nova chance para a loja se reerguer sob os valores que Álvaro sempre acreditou. Mas Camila sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir, reconstruir a confiança dos funcionários e do conselho, e liderar a loja com a integridade que seu pai sempre prezou. Com Marco afastado temporariamente e Fernanda sob investigação, a loja Vargas estava em uma encruzilhada. Camila sabia que o afastamento dos dois não resolveria todos os problemas. Havia um ambiente de desconfiança instaurado na loja, fruto de meses de abuso de poder e práticas antiéticas. Os funcionários, embora aliviados pela saída de Marco, estavam inseguros. A liderança da loja agora estava nas mãos de Camila, mas muitos ainda viam nela uma figura distante e inexperiente. Alguns acreditavam que a investigação sobre Marco não passaria de um formalismo e que ele logo retomaria sua posição de poder. Camila, por outro lado, sabia que precisava agir rapidamente para restaurar a confiança e começar a reconstruir a loja. O legado de seu pai estava em jogo, e ela não podia falhar. Para isso, ela precisaria provar não apenas ao conselho, mas também aos funcionários, que estava comprometida com a loja e que tinha uma visão clara de como guiá-la para um futuro mais justo e próspero. O desafio de liderar. Logo após a reunião do conselho, Camila se reuniu com Ana e alguns dos funcionários de confiança que tinham sido seus aliados durante o processo de investigação. Ana, sempre sensata, sabia que o momento era delicado e que Camila precisaria de todo o apoio possível para lidar com as mudanças. Agora que Marco está fora, você tem uma chance real de fazer as coisas do jeito certo, Camila, disse Ana, enquanto as duas se reuniam em um pequeno escritório improvisado. Mas isso não será fácil. Muita gente ainda está com medo. Eles passaram meses sob pressão, e você vai ter que mostrar que não é apenas a filha do Álvaro, mas alguém que entende o que eles passaram e o que precisam daqui para frente. Camila sabia que Ana estava certa.
Precisava se conectar com os funcionários, demonstrar empatia e, acima de tudo, provar que estava disposta a trabalhar lado a lado com eles, e não apenas como uma figura de autoridade. Mas como poderia conquistar essa confiança? A primeira coisa que preciso fazer é me apresentar oficialmente como líder, disse Camila, pensativa. Quero falar diretamente com os funcionários e deixar claro que estou aqui para reconstruir a loja com eles, e não contra eles. Ana sorriu, aprovando a ideia. Um discurso sincero pode ser o começo. Mas mais do que palavras, Camila, as pessoas precisam ver ações concretas. Elas precisam sentir que as coisas vão mudar de verdade. Camila sabia que precisaria ser estratégica, balanceando uma abordagem direta com medidas que mostrassem mudanças reais. Decidiu que o primeiro passo seria marcar uma reunião geral com todos os funcionários, algo que não acontecia há muito tempo, especialmente durante o reinado de Marco. O encontro com os funcionários. Dias depois, todos os funcionários da loja Vargas foram chamados para uma reunião geral no grande salão de eventos, um espaço raramente utilizado desde que Álvaro falecera. O ambiente estava carregado de expectativa. Os rostos dos funcionários revelavam incerteza, alguns com um leve traço de esperança, outros claramente céticos. Camila sabia que o momento seria crucial. Quando ela subiu ao palco improvisado, o silêncio tomou conta do salão. Camila olhou ao redor e reconheceu vários dos rostos que tinha observado durante seu tempo como Clara, a zeladora. Era estranho estar ali agora, sem o disfarce, exposta como herdeira e líder da loja. Respirou fundo e começou a falar. Sei que muitos de vocês não me conhecem pessoalmente, mas conhecem o meu pai, Álvaro Vargas, começou ela, com a voz firme, mas com um tom que transmitia humildade. Quando ele construiu esta loja, ele acreditava que o sucesso não estava apenas nas vendas ou nos números, mas nas pessoas, nos funcionários que dedicavam seu tempo, energia e paixão para fazer dessa loja o que ela é. Camila viu alguns rostos suavizarem, especialmente os de funcionários mais antigos que haviam trabalhado ao lado de seu pai por muitos anos. Eu, pessoalmente, não estive tão presente quanto deveria, mas isso mudou. Nas últimas semanas, tive a chance de ver esta loja de um jeito diferente. Trabalhei aqui como uma de vocês, sem que ninguém soubesse quem eu era. Vi como as coisas funcionam no dia a dia, vi o esforço de muitos de vocês para manter a loja de pé, mesmo diante de desafios. Vi o que está funcionando e, principalmente, o que não está. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras ressoassem entre os presentes. Sei que muitos de vocês estão preocupados com o futuro. Com a saída de Marco e Fernanda, eu sei que há um vazio, mas eu quero que vocês saibam que estou aqui para trabalhar junto com vocês, para construir algo melhor. Quero ouvir suas ideias, suas preocupações e garantir que a loja Vargas seja um lugar onde todos possam prosperar. O silêncio continuou por alguns segundos, mas então alguém na plateia começou a aplaudir. Logo, outros seguiram o exemplo e o salão ecoou com aplausos. Camila sentiu um peso sair de seus ombros. O primeiro passo estava dado. Ela não sabia se havia conquistado todos, mas pelo menos tinha mostrado que estava disposta a lutar pela loja e por seus funcionários. As primeiras mudanças. Logo após o discurso, Camila começou a implementar algumas mudanças imediatas. Ela sabia que as condições de trabalho e a pressão para bater metas eram duas das maiores fontes de estresse para os funcionários. Decidiu então criar um comitê interno, formado por representantes de diferentes departamentos da loja, para discutir questões relacionadas ao bem-estar dos funcionários e as metas de vendas de forma mais equilibrada. Esse comitê teria voz ativa na elaboração das metas e nas decisões sobre as condições de trabalho. Camila queria garantir que as pessoas sentissem que tinham um papel importante nas decisões que afetavam suas vidas diárias. Ana, claro, foi convidada a fazer parte do comitê, e Camila também convidou João, o jovem vendedor que sempre mantivera uma atitude positiva, mesmo diante das dificuldades. Além disso, Camila começou a revisar os contratos com fornecedores. Ela sabia que uma das práticas de Marco era favorecer contratos que beneficiavam apenas a gestão, em detrimento de parcerias de longa data que tinham sido estabelecidas por seu pai. Ela buscou restabelecer laços com fornecedores locais, valorizando a qualidade e o relacionamento a longo prazo, algo que Álvaro sempre prezou.
Outra mudança importante foi reestruturar o sistema de comissões dos vendedores. Sob o comando de Marco, as metas eram quase impossíveis de alcançar, o que criava um ambiente de frustração e ansiedade. Camila decidiu reavaliar as metas, tornando-as mais realistas e alinhadas com o bem-estar dos vendedores. Ela sabia que não era apenas uma questão de números, mas de motivar as pessoas de maneira saudável e sustentável. O confronto com Marco. Embora Marco estivesse afastado de suas funções, Camila sabia que ele não ficaria parado por muito tempo. O conselho havia iniciado uma investigação, mas o processo era lento, e Marco, conhecido por sua habilidade em manipular, não desistiria facilmente de recuperar o controle. Semanas após sua suspensão, Camila recebeu um comunicado informal de que Marco estava tentando se reunir com alguns dos membros do conselho em particular. Ela sabia que ele tentaria persuadi-los a encerrar a investigação ou minimizar as consequências de suas ações. Decidiu, então, confrontá-lo diretamente. Camila marcou um encontro com Marco em seu antigo escritório. Queria deixar claro que, independentemente do resultado da investigação, ele não teria mais espaço na loja Vargas. Quando ele chegou, ainda carregava aquele ar de superioridade que sempre o caracterizava. Estava visivelmente incomodado por ter sido afastado, mas parecia confiante de que conseguiria reverter a situação. Eu não sei o que você acha que está fazendo, Camila, disse Marco, entrando no escritório e sentando-se com um sorriso de desdém. Mas você está brincando com algo muito maior do que você. Essa loja exige alguém com experiência, alguém que saiba o que está fazendo. E você, sinceramente, não tem a menor ideia? Camila manteve a calma. Não era mais a jovem insegura que tinha dúvidas sobre sua capacidade de liderar. Seu tempo como Clara e a experiência das últimas semanas haviam lhe dado força e clareza. Acredito que quem está brincando com algo maior do que pode controlar é você, Marco, respondeu ela, com firmeza. Tenho provas suficientes para garantir que você nunca mais volte a trabalhar nesta loja, e não vou permitir que o legado do meu pai seja destruído por sua ganância. Marco riu, mas havia um tom de nervosismo em sua risada. Você acha que pode simplesmente me tirar do caminho? Eu construí tudo isso. O conselho me apoia, e você, uma novata, não vai conseguir mudar isso. Camila o encarou, sem vacilar. O conselho está investigando você, Marco, e as provas falam por si. Mas, mais do que isso, os funcionários já perceberam que a sua era aqui acabou. Eles não vão mais tolerar a forma como você os tratou. O confronto com Marco marcou o ponto de virada na trajetória de Camila como líder da loja Vargas. Após o encontro, ela sabia que estava mais forte, e Marco, embora relutante em admitir, também reconhecia que seu controle sobre a loja estava chegando ao fim. Mas ainda havia desafios pela frente. Marco não era o tipo de pessoa que desistiria facilmente, e Camila precisaria garantir que sua queda fosse definitiva, tanto dentro da loja quanto no conselho. A investigação final. A investigação interna contra Marco e Fernanda continuou, e com a ajuda de Ana e o comitê de funcionários, novas evidências surgiram. Documentos mostrando desvios de recursos, manipulação de contratos e práticas abusivas de gestão tornaram impossível qualquer defesa por parte de Marco. Além dos e-mails já apresentados por Camila ao Conselho, outros dados internos revelaram quão profundas eram as suas ações corruptas. Durante uma nova reunião do Conselho, agora com os resultados da investigação em mãos, Marco foi oficialmente demitido. A decisão veio após um longo debate entre os membros, mas as evidências eram tão robustas que não havia outra escolha. Fernanda também foi afastada de suas funções, e tanto ela quanto Marco deixaram a loja sob um clima de tensão e frustração. Aqueles que, de alguma forma, haviam colaborado com eles, agora estavam preocupados com seu próprio futuro. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários, e o sentimento geral era de alívio. Muitos temiam que a investigação não resultasse em uma verdadeira mudança, mas com a saída definitiva de Marco e Fernanda, a loja finalmente parecia estar voltando ao caminho certo. Camila sentiu que, pela primeira vez, podia respirar com tranquilidade. O primeiro grande obstáculo havia sido superado, reconquistando a confiança. Com Marco e Fernanda fora da loja, o verdadeiro trabalho de reconstrução começou. Camila sabia que o ambiente de trabalho, apesar das mudanças iniciais, ainda estava abalado.
Havia muita desconfiança e feridas abertas por conta do tratamento abusivo da antiga gestão. Ela precisava reconquistar a confiança de seus funcionários e garantir que todos se sentissem parte do novo capítulo que estava por vir. Uma de suas primeiras decisões foi criar um sistema de feedback aberto, no qual qualquer funcionário poderia, de forma anônima, expressar suas preocupações, sugestões e críticas sobre a gestão e o ambiente de trabalho. Ana ajudou a organizar reuniões semanais onde representantes de cada setor discutiam diretamente com Camila as principais questões que precisavam ser resolvidas. Além disso, Camila começou a reformular as práticas de treinamento e desenvolvimento profissional dentro da loja. Ela sabia que muitos funcionários se sentiam presos em suas funções, sem oportunidades de crescimento. Com isso em mente, introduziu programas de capacitação para vendedores e administradores, incentivando a inovação e o desenvolvimento de novas habilidades. Um exemplo foi o caso de João, o jovem vendedor que sempre se destacara pela sua atitude positiva. Camila o promoveu a gerente de vendas, acreditando em seu potencial e em sua capacidade de liderar com empatia, algo que ela havia observado durante seu tempo disfarçada como Clara. João ficou surpreso e emocionado com a promoção, prometendo fazer o possível para manter a loja em harmonia e garantir que os erros do passado não se repetissem. O legado de Álvaro Vargas. Ao longo dos meses seguintes, a loja começou a florescer novamente. O clima entre os funcionários melhorou significativamente e as vendas começaram a refletir esse novo espírito. Camila percebeu que, ao contrário do que Marco pregava, não era o medo ou a opressão que levavam ao sucesso, mas sim o respeito, a colaboração e o reconhecimento do valor de cada pessoa na equipe. Em um evento especial para celebrar o primeiro ano de sua liderança, Camila decidiu homenagear seu pai. Organizou uma cerimônia dentro da loja, onde colocou uma placa com uma frase que Álvaro costumava dizer: "Uma loja é feita de pessoas, e é pelo brilho nos olhos delas que o sucesso é alcançado." Durante a cerimônia, Camila discursou para os funcionários, membros do conselho e antigos parceiros da loja. "Esta loja sempre foi mais do que um negócio para o meu pai. Era uma extensão de sua família, e ele acreditava que cada um de vocês era parte essencial dessa família. Hoje, com muito orgulho, eu posso dizer que estamos retomando esse espírito. Estamos construindo juntos um futuro onde todos têm a chance de crescer, de serem ouvidos e respeitados." Ana, que assistia ao discurso com um sorriso no rosto, sabia que Camila havia cumprido seu papel. Ela não apenas havia herdado a loja de seu pai, ela havia reconstruído o legado dele, adaptando-o aos novos tempos, mas sem perder os valores fundamentais que sempre fizeram a loja Vargas ser um lugar especial. O futuro. Com a loja de volta aos trilhos e os funcionários mais engajados do que nunca, Camila começou a vislumbrar o futuro. Ela sabia que o mercado de luxo estava sempre mudando e que, para a loja continuar relevante, precisaria inovar sem esquecer suas raízes. Ao lado de Ana e João, ela começou a desenvolver novas parcerias com designers locais e a investir em uma linha de produtos exclusivos que refletissem a identidade da loja. Ao mesmo tempo, ela não deixou de lado o compromisso com o bem-estar dos funcionários. A loja adotou um sistema de gestão participativa, onde as decisões mais importantes eram discutidas com os representantes de cada setor, garantindo que todos se sentissem parte das mudanças. Certa tarde, enquanto caminhava pela loja, agora renovada e com um ambiente leve e colaborativo, Camila parou em frente à antiga mesa de seu pai. Era a primeira vez que se permitia entrar no antigo escritório de Álvaro desde que havia assumido a liderança. Sentou-se na cadeira de couro e olhou para a sala ao redor. Podia sentir a presença dele ali, como se estivesse observando tudo com orgulho. Um sentimento de realização tomou conta de Camila. Ela havia conseguido. Não apenas recuperou a loja de Marco e de seus planos sombrios, mas também conseguiu transformá-la em algo ainda melhor. O legado de seu pai não só estava protegido, como também fortalecido. Ela sabia que, daqui em diante, a loja Vargas não seria apenas o reflexo de uma tradição familiar, mas um espaço de crescimento, respeito e inovação, onde todos tinham a oportunidade de brilhar. Agora, o futuro da loja estava seguro, e com ele, o sonho de Álvaro Vargas continuava vivo.